A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 12, vamos estudar mais uma promessa de Deus para a nossa vida. E essa promessa aqui, ela tem a ver com um único estilo de vida que realmente vale a pena ser vivido. É o único estilo de vida que vale a pena ter. Tem vários estilos de vida nesse mundo, mas o único que realmente compensa é o estilo de vida que tem Cristo no centro, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, assim, nós precisamos compreender que é muito bom e maravilhoso servir a Deus. O mundo diz que nós estamos perdendo tempo, né? Muitos ímpios falam isso. Ah, vocês crentes estão perdendo tempo, vocês crentes estão perdendo várias coisas boas desse mundo e tudo mais. No entanto, eles não entenderam ainda que, na verdade, nós estamos vivendo da melhor maneira possível. O estilo de vida baseado no Evangelho compensa muito porque, além de fazer com que nós tenhamos qualidade de vida aqui nessa terra, ainda garante a vida eterna com Deus. Então, assim, nós temos que nos manter firmes, fiéis a Deus, porque, com certeza, o estilo de vida baseado no Evangelho é vida abundante. E essa lição aqui vai falar sobre isso. No tópico 1 a gente vai falar sobre o bom pastor que cuida das ovelhas. Então a gente sabe que Jesus, ele cuida de nós. Então ele oferece proteção, abrigo, amor, cuidado. Então nós temos essa garantia, essa promessa que é garantida pelo Evangelho. Nós temos também paz, alegria no Espírito Santo, vida de oração. Então sobre tudo isso nós vamos falar aqui nessa lição. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Essa lição é uma lição que falou muito comigo, uma lição que me ensinou muita coisa. Eu tenho certeza que você também vai aprender bastante aqui nesta aula. Então, como você sabe, a nossa aula é no slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Então, você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência, então esse slide pode te ajudar muito. O conteúdo da assinatura do EBD em Foco dá direito aos slides de adultos, de jovens e vários bônus que também te ajudam a aprender mais da palavra de Deus. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, então desde 2016 nós produzimos esse material, tem mais de 1.200 vídeos no YouTube, temos vários cursos na nossa plataforma e também mais de 750 slides. E alguns dos slides antigos têm a ver com o tema dessa lição. Eu fiz uma pesquisa rápida, encontrei alguns aqui. Vou deixar o link na descrição para você baixar. Vou enviar o link também no grupo. Então, se você não está no grupo, vale muito a pena entrar, porque lá você recebe muito material de qualidade. Então, aqui a gente tem algumas lições, falando do bom pastor, sobre adoração, sobre oração, sobre felicidade, alegria. Então, a gente tem lições antigas aí que fala sobre esse tema. Você pode baixar esses slides e ministrar na sua igreja em outros momentos de culto. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp solicitando material e solicitando também o link do grupo para você participar do grupo e receber o nosso material de qualidade. Vamos para o textuário da lição que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, aqui no textuário, nós já temos um versículo muito importante que vai ser estudado durante a lição, mas que já deixa bem claro que em Cristo nós encontramos segurança, em Cristo nós encontramos a pastagem que precisamos, ou seja, tudo que nós precisamos para viver bem aqui nessa terra. Verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então, quem se relaciona com Jesus tem vida abundante, qualidade de vida, uma vida que vale a pena ser vivida. A leitura bíblica em classe se encontra em João 10, versículo 7 ao 18. Eu vou avançar aqui, durante a aula a gente vai ler algumas passagens aqui e essa passagem está dentro desse contexto da lição. Introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus conforme João 10. Então, João 10 é o nosso texto base que fala da vida abundante que Jesus prometeu para nós, porque nós somos as suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. Então, a vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele, porque a vida sem Cristo é um vazio que não pode ser preenchido por nada. Somente Cristo pode preencher o vazio da nossa existência. E quem não tem Cristo está vivendo uma vida totalmente arruinada. Não faz o menor sentido viver sem Cristo. E quem está em Cristo tem vida abundante. Quando estamos em Cristo,
tudo que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Então, estar em Cristo significa que nós vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, e Ele vai nos ajudar, Ele vai resolver todos os nossos problemas. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que, até então, nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Então, assim, tem lacunas na nossa vida que a gente nem sequer imaginava que poderia ser preenchida. Muitas vezes, feridas do passado, traumas, várias coisas que nós vivemos nesse mundo de pecado, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, tudo isso é preenchido. Nós somos perdoados, nós temos vida abundante em Cristo Jesus. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Então, somente quem se relaciona com Cristo é que pode realmente viver uma vida de abundância. Tópico 1. Jesus, a fonte de vida abundante. 1.1. A fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Então, assim, é uma passagem muito conhecida e nós sabemos que Jesus se apresenta aí como esse bom pastor. Essa imagem do pastor que cuida das ovelhas estava muito clara na mente dos ouvintes de Jesus, porque o pastor de ovelhas ali era uma figura muito importante naquela época. Ele cuidava das ovelhas, então ele tinha um certo destaque naquela sociedade, porque realmente era uma profissão que exigia habilidade. E o pastor, lá naquela região, ele andava na frente das ovelhas, não atrás. Em alguns outros países, outras regiões, o pastor vai atrás e muitas vezes com um cão, ajudando ali a pastorear as ovelhas. Já o pastor lá em Israel, ele ia na frente, ele chamava as ovelhas e as ovelhas conheciam a voz dele. Então era muito comum a ovelha seguir apenas o pastor que ela estava acostumada, o pastor que ela sabia que era o pastor dela. Se alguém substituísse o pastor, já não dava muito certo. Se o ladrão fosse lá chamar as ovelhas, elas não iam seguir. Então, assim, Jesus usa essa imagem dizendo justamente isso, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem, e eu sou o bom pastor. Então, Jesus, ele se apresenta como um bom pastor, também fazendo um contraste com a liderança de Israel naquela época. Aqui, com certeza, Jesus tinha em mente a passagem de Ezequiel 34, que vale muito a pena você ler. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 34, porque lá em Ezequiel, Deus chama a liderança de Israel de pastores, enquanto o povo é o rebanho, são as ovelhas. E quando Deus chama Ezequiel e fala com Ezequiel, ele fala assim, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Então aqui é Deus falando com a liderança de Israel, chamando eles de pastores, mas que não estão cuidando do rebanho, não estão cuidando realmente do povo de Deus, mas estão maltratando o povo de Deus. Então, assim, no verso 6 de Ezequiel 34, ele fala assim, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Então, assim, a liderança de Israel não estava cuidando do povo, o povo estava disperso, o povo estava sofrendo. Por quê? Porque não tinha bons pastores. E Jesus, ele se apresenta aqui como esse bom pastor, que também é uma crítica para a liderança da época. O povo estava sem liderança também ali na época de Jesus, e Jesus realmente, ali ele apresenta-se como esse bom pastor, como aquele que realmente cuida das ovelhas, que realmente se preocupa com o povo. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Então, João, capítulo 10, versos 3 e 4, diz assim, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, observe aqui que as ovelhas seguem Jesus, porque elas conhecem a voz de Jesus. Elas sabem quem é o Mestre. Então, assim, as ovelhas, elas devem realmente conhecer o seu dono. Infelizmente, hoje, muitos se dizem ovelhas, mas não são. Por quê? Porque não seguem a Jesus. Então aqui vale para os dois lados, Da mesma forma que tem
As ovelhas que seguem a voz do mestre, tem aquelas ovelhas que não seguem, que vão para outra voz. Então essas não são as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus realmente seguem a sua voz. Quem serve a Cristo conhece os seus ensinamentos. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. João, capítulo 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aqui Jesus faz mais uma comparação, mais uma figura de linguagem, porque a porta ali para as ovelhas, ela servia tanto para que as ovelhas tivessem acesso à pastagem e depois, quando chegava a noite, elas voltavam e passavam pela porta e tinham acesso ali a um local protegido. Então a porta ela era muito importante. Então Jesus se apresentando como a porta significa que é somente através dele que nós alcançamos a salvação. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Então, assim, o símbolo da porta aqui é muito amplo, tá? Tem muitos significados. Então, da mesma forma que a ovelha passava pela porta para sair, para encontrar pastagem, e depois ela voltava para encontrar abrigo, em Cristo nós encontramos a salvação, em Cristo nós encontramos abrigo, em Cristo nós encontramos tudo que nós precisamos para viver uma vida plena. Então, somente através de Jesus Cristo, nós realmente vamos ter um relacionamento com Deus. Somente Cristo nos leva até o Pai. Então, nós temos que passar por Cristo. É através da porta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o único mediador. Então, ele é a porta. Então, ele é o pastor. Ele é tudo que nós precisamos. Por isso, nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Então, somente depois de encontrar Cristo é que nós vamos ter uma vida plena, completa, uma vida que vale a pena ser vivida. 1.2. A fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Então, o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, mas tem aqueles que vêm somente para destruir, é para trazer roubo, morte, destruição, não cuidam das ovelhas. Na verdade, eles vêm destruir as ovelhas. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando a gente está falando aqui de vida abundante, foi o próprio Jesus que usou essa palavra. Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida abundante. Então, é em Cristo que nós encontramos essa vida abundante, uma vida completa, uma vida plena, que preenche todos os vazios da nossa existência. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. Então, sabemos que o diabo está aí, tentando nos destruir, tentando nos tragar. Ele usa também os seus enviados, né? Então, o diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Então, o diabo ele vai tentar de todas as formas fazer com que nós desviemos do caminho verdadeiro. Nós passemos por outra porta que não seja Cristo. Então, o diabo ele é o nosso adversário, ele vem atrapalhar. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Então, somente por meio de Cristo Jesus que nós realmente temos vida. Porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, em Cristo, nós temos vida e vida com abundância. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Somente através do sacrifício de Cristo que nós alcançamos a vida eterna, a vida em abundância. 1.3. A fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem.
Então observe que o pastor ele também tinha a função de proteger as ovelhas e, se possível, dar a própria vida pelas ovelhas. Se um urso atacasse, se um leão atacasse, lá estava o bom pastor protegendo as suas ovelhas. E as ovelhas também o conhecem. João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então Jesus conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem Jesus. E ele está disposto a dar vida pelas ovelhas e ele fez isso. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu a vida pelas suas ovelhas, ele morreu por nós. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente as suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Então, o que eu já falei, Jesus entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. Então, ele toma conta das ovelhas, ele abraça as ovelhas, ele cuida das ovelhas e ninguém toma dele. Por quê? Porque elas pertencem a ele. Ele cuida das ovelhas, elas conhecem o seu pastor e o pastor também conhece as suas ovelhas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de Nosso Senhor com a Santíssima Trindade. João capítulo 10, verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui Jesus fala do conhecimento que ele tem do Pai, que o Pai conhece ele, no sentido de que existe uma comunhão perfeita ali com a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, da mesma forma que tem esse conhecimento do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e com o Espírito Santo, também Jesus conhece as suas ovelhas. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então saiba disso, Jesus está cuidando de nós. Jesus sabe das nossas necessidades, ele sabe dos nossos problemas, ele sabe de tudo que nós passamos, ele nos criou, ele nos conhece. Então assim, nós temos que confiar que ele está nos protegendo, que ele está nos guardando e que somente por meio dele que nós temos vida eterna, vida abundante, qualidade de vida aqui nessa terra que nós estamos vivendo hoje. Então o crente tem que ter qualidade de vida aqui hoje. O crente tem que viver uma vida feliz aqui hoje, uma vida abundante aqui hoje. Mas isso só é possível se estivermos em Cristo Jesus. Tópico 2, a vida abundante. 2.1, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10, verso 10. Então, Jesus falou ali que ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, vida em abundância. Mas o que de fato isso significa? Já falei bastante, mas a gente vai continuar se aprofundando nesse tema aqui, nesse tópico e também nos próximos tópicos. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Nós falamos sobre isso na aula anterior, tivemos ali um tópico falando do corpo, do tópico da alma e do tópico do espírito, então foi bem estudado esse tema. Então aqui a questão da vida abundante significa uma vida plena em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, assim, em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo, a vida antiga, passada, já foi, já era, é apagada, não existe mais. Agora nós temos uma nova vida, agora nós somos uma nova criatura, nós temos um novo estilo de vida, um novo comportamento, uma nova maneira de ser. Então tudo que acontece no mundo, a partir de agora, tudo que acontece na nossa vida, a nossa visão deve ser diferenciada, deve ser pautada pelo Evangelho. Através do Evangelho a gente consegue interpretar as coisas que acontecem nesse mundo e o nosso relacionamento com as pessoas. 2.2, a vida abundante também influencia a família. Então vamos falar aqui da vida abundante na família.
No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo, de modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Então, a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente, a toda a sua casa. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, a salvação ela é individual, isso aqui é muito conhecido de todos. Então, não significa que o fato do carcereiro crer, automaticamente a mulher dele, os filhos dele seriam salvos. Não significa isso. Então, muitas pessoas podem achar que aqui está falando de uma salvação coletiva. Basta um crer para que todos sejam salvos. Não é isso que aconteceu aqui. A gente tem que olhar o contexto, porque naquele contexto cultural daquela época, quando o homem, que é o líder da casa, tomava uma decisão, toda a família seguia a decisão dele. Então, seguir uma religião nova, uma filosofia nova, um estilo de vida diferente, isso aqui era padrão daquela sociedade. Então, assim, para aquela sociedade, para aquela cultura, isso aqui era uma verdade, no sentido de que todos seguiam aquilo que o chefe, o líder da casa, seguia. O que ele queria, todo mundo ia seguir ali a sua decisão. Então, eu acredito que Paulo está falando aqui para ele, considerando esse contexto. Se você crê, toda a sua família vai ser salva, porque todos vão crer também. Não significa também que a salvação foi automática, no sentido de que eles simplesmente seguiram sem conhecer o evangelho. Não, com certeza Paulo foi na casa dele, pregou o evangelho para que todos tivessem conhecimento do evangelho. Então, a esposa do carcereiro ouviu o evangelho, os filhos do carcereiro ouviram o evangelho. As pessoas que trabalhavam para ele, os servos dele, ouviram o evangelho. Talvez abriu até uma congregação na casa dele, não sei, estou conjecturando, mas eu só estou dizendo que toda a casa daquele carcereiro foi abençoada através da mensagem do evangelho. Eles ouviram, creram e foram batizados. Então, a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa, considerando isso que eu falei, que todos eles tiveram que ouvir e tomar uma decisão. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Então aqui, considerando o contexto que nós estamos falando, eles tiveram que viver um novo estilo de vida. E realmente foi um estilo de vida diferente do que eles estavam acostumados. Então, assim, a mudança que eles passaram através do evangelho foi algo extraordinário. Viver uma vida muito mais abundante. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Alguém pode questionar: mas eu aceitei Jesus e meu marido e meus filhos não aceitaram. Eu aceitei Jesus, minha esposa e meus filhos não aceitaram. Como que funciona isso? Então, será que Deus não está cumprindo a sua promessa na sua plenitude? Não é assim que funciona. Entenda o seguinte: mesmo que as pessoas ao seu redor não tenham aceitado Jesus, não creem em Jesus como Salvador, as bênçãos de Deus também caem sobre elas. Então, assim, se você é a única pessoa crente na sua casa, saiba que mesmo as pessoas que não são crentes também são abençoadas através da sua vida. Então, a sua vida, ela se torna canal de bênção para pessoas ímpias que estão ao seu redor, os seus amigos, lá no seu trabalho. Muitas vezes a equipe que você trabalha lá na sua empresa, ela é uma equipe abençoada, se for uma equipe de venda, de atendimento, do que for, uma equipe abençoada porque você é crente e está orando por eles. Você é crente e está naquele ambiente. Então as bênçãos de Deus vão ser distribuídas aí também para os ímpios. Isso mesmo, os ímpios também são abençoados. Alguém pode falar: mas como assim? Deus abençoa os ímpios? Com que propósito? Para que eles alcancem a salvação. Isso aí representa a graça de Deus para todas as pessoas, para que todos tenham conhecimento da salvação. Então, muitas vezes, Deus abençoa o ímpio para que ele se arrependa, para que ele creia, e isso pode ser através da sua vida. Então, continue orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, para que eles também possam crer e se converter e todos possam alcançar a salvação. 2.3. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e, por isso, desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar. Então, o escritor da revista vai destacar que algumas
As bênçãos que nós desfrutamos depois que nós nos convertemos. Vamos lá. A paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Levando em consideração que nós já falamos bastante sobre paz em uma lição anterior, então aqui é só para você ver de forma resumida. A paz, a tranquilidade, a certeza que temos um bom relacionamento com Deus, isso aqui é uma bênção para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz com Deus só vem através de Jesus Cristo, e essa paz também é uma bênção, uma promessa de Deus para a nossa vida. A prática do amor. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então aqui, a questão do amor ao próximo é algo que o crente vai exercitar como uma bênção de Deus para a sua vida. Entende? Você amar o próximo, independente do que ele fez, você ter esse amor pelo próximo, cuidar do próximo, isso é bênção de Deus. Isso aí é promessa de vida abundante. Pessoas rancorosas que não falam com o outro, que fica chateado por qualquer coisa e de repente aquilo vira uma situação insustentável. Isso acontece o tempo todo em ambientes de trabalho, em ambientes familiares, as pessoas não se falam, se odeiam, e isso vai corroendo a pessoa por dentro. Então, assim, a questão do amor é fundamental. Os crentes, com certeza, ao exercitar a prática do amor ao próximo, eles vivem muito mais aliviados, muito mais tranquilos, com ótimos relacionamentos, diferente de pessoas que querem viver aí, no caso, com ódio no coração. Então, observe que isso aqui é vida abundante. Paz com Deus, vida abundante. A prática do amor, vida abundante. A vida em unidade. Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, viver em união com o próximo, ambiente de trabalho legal, união, todo mundo se dando bem, isso é maravilhoso. Isso vem através de um esforço, é claro, e ali está Cristo no meio, Cristo no centro. Vida abundante. Viver em comunhão, isso é vida abundante. O cultivo da esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então aqui a gente tem a questão da esperança, porque nós temos esperança nas coisas de Deus, que elas com certeza vão acontecer na nossa vida. As promessas vão se cumprir. Então viver uma vida de esperança também é vida abundante. A perseverança na paciência. A questão da paciência é fundamental, nós temos que aprender a ser pacientes, isso é algo bíblico, Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. O escritor da revista colocou somente versículo 4, mas eu adicionei o versículo 3 aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então observe que está tudo interligado. Então, diante das tribulações, nós não devemos reclamar, mas devemos nos gloriar, sabendo que essa tribulação produz paciência. Ou seja, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós confiamos que Deus está cuidando de nós, vamos ter paciência para não tomar decisões precipitadas, então tem que ser paciente, essa paciência produz experiência e, consequentemente, a esperança. O que identifica a vida abundante? Então a gente vai se aprofundar um pouco mais para identificar o que realmente significa essa vida abundante. 3.1. A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. Na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Paulo fala muito de alegria nas suas cartas, principalmente Filipenses, que é conhecido como a carta da alegria. E se a gente olhar o contexto de Filipenses, a gente vai entender que aquela alegria ali não está condicionada à situação que a pessoa está vivendo. Paulo, por exemplo, estava preso. E ele está falando de alegria. Por que ele fala de alegria passando por uma situação difícil? Porque a alegria dele é baseada em Cristo, é servir a Cristo. Ponto. Você está servindo a Cristo, não importa a situação. Alegrai-vos no Senhor. A cidade de Filipos era uma cidade que passava por vários problemas. Ali tinha uma cidade que muitas vezes tinha problemas financeiros e tudo mais. Muitos que moravam ali eram ex-soldados romanos. Enfim, era uma cidade que também tinha vários problemas e as pessoas viviam alegres. Paulo fala para eles: alegrai-vos no Senhor.
Então a alegria ela é fundamental, nós temos que viver alegre, o crente tem que viver alegre. A alegria em Cristo é algo que realmente mostra que nós vivemos uma vida abundante. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós temos que alegrar, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Deus também se alegra. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Então, crente não tem que viver com a cara fechada, sério, não, porque eu sou crente e tal, aqui tem que ficar sério o tempo todo. Não, crente tem que viver alegre, com um sorriso no rosto, porque ele realmente crê em Jesus como Salvador, ele tem vida abundante, ele tem a salvação eterna garantida. É alegria, entende? A gente tem que viver alegre. E é claro que durante a vida a gente vai passar por algumas situações que é necessário ter a tristeza, é necessário chorar, isso vai acontecer, tá? Mas de maneira geral, né, a gente tem que entender que a vida do cristão tem que ser uma vida alegre, né? É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Lá está, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, assim, o gozo aqui é a alegria, tá? Então aqui é alegria no Espírito, é fruto do Espírito, é produzido dentro de nós pelo Espírito Santo. Então aqui é o fruto, né? Não são os frutos, é o fruto do Espírito, são as virtudes do fruto, e a alegria faz parte. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Então nós temos que nos alegrar, faz parte da vida do cristão, é um bom remédio. A alegria ela contagia, né? É contagiante. Se você passar na rua e sorrir para uma pessoa, ela vai sorrir de volta. Você vai ver que é meio estranho isso, né? Mas acontece, né? Então assim, a pessoa está sorrindo para você, você sorri de volta e assim vai, né? Então assim, a alegria ela contagia, ela é algo que realmente invade o lugar. Então uma pessoa alegre, ela acaba também alegrando outras pessoas. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Então, a vida abundante em Cristo Jesus, ela traz essa alegria, esse sentimento bom, tá? Um sentimento realmente de liberdade, de saber que nossos pecados são perdoados, que a vida eterna está garantida. Então, o crente ele tem que viver alegre. 3.2, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Então, assim, a gratidão ela é fundamental, né? Nós temos que aprender a ser gratos, grato com o próximo e grato com Deus. Tem um conteúdo no EBD em Foco que eu falo sobre oração, né? É o ACAS, é adoração, confissão, agradecimento e súplica. E lá no ACAS, né, que é uma estrutura que você vai organizar a sua oração, a gente tem slide, tem vídeo sobre isso. Eu posso até deixar aí na descrição do vídeo, se você tem interesse em conhecer esse material. Então lá eu apresento assim que a nossa oração, ela tem que ter o momento de adoração, começa com a adoração, depois você confessa seus pecados, depois você vai agradecer a Deus. Então o agradecimento, a gratidão é um momento da sua oração que você realmente vai dedicar um tempo ali. Onde você vai dedicar um tempinho agradecendo a Deus pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos na vida das outras pessoas. Então, assim, se você for parar para pensar em tudo que Deus fez na sua vida, você vai orar 10, 15 minutos tranquilamente só nessa parte de agradecimento. Você vai, claro, adorar a Deus, confessar os pecados. Na parte de agradecimento, você vai dedicar um bom tempo. E aí depois que você vai pedir alguma coisa, né, que você vai, né, pedir o que você está precisando. Você deve sim pedir nas suas orações, não tem problema nenhum. Mas a sua oração não deve ser somente petições, mas o agradecimento pelo que Deus fez na sua vida, isso é fundamental. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito de bom por nós. De bom e ruim, viu? A gente não tem que falar só do bom, não. Do bom e do ruim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse versículo aqui ele é fundamental porque ele está dizendo que nós devemos agradecer a Deus por tudo, mesmo pelas coisas ruins. Tem um livro que eu li há muito tempo, um livro emprestado, não tenho ele, mas ficou na minha mente. O título dele é O Louvor que Liberta. Se alguém já leu ele, comenta aí, deixa nos comentários, né? O Louvor que Liberta. Excelente! Ele pega essa passagem de Tessalonicenses e pega a passagem de Romanos, acho que é 8:28, né? Que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Porque assim,
se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nós devemos dar graça por tudo, juntando esses dois, independente da situação, da circunstância, se você agradecer a Deus e entender que aquilo vai cooperar para o seu bem de alguma forma, Deus vai te abençoar. Então não importa a situação, agradeça a Deus. Ah, eu bati o carro, agradeça a Deus. Talvez Deus te livrou de um acidente, algo muito maior. Eu contei uma vez aqui num vídeo algo que aconteceu comigo, que eu acredito que foi um livramento de Deus na minha vida. Eu dei uma cochilada no volante e eu bati num buraco e cortou o pneu do carro. Só que aí o que acontece? Se o carro não tivesse furado o pneu, talvez ele teria tombado mais na frente, porque era uma ladeira e tinha uma curva, e pode ser que eu passava direto, entende? Descendo essa ladeira, correndo ali, acho que mais de 100 por hora. Então, assim, quando bateu no buraco, eu acordei. E aí levei um prejuízo de R$ 600, porque eu tive que comprar um pneu novo. Mas eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu acredito que foi um livramento de um acidente muito maior. Estava muito cansado, não deveria estar dirigindo cansado daquele jeito, mas enfim, a circunstância não levou aquilo e aconteceu isso. Então, assim, agradeci a Deus. Tá? Agradeci a Deus pelo prejuízo? Sim, agradeci a Deus, porque ele tem um propósito muito maior, eu não sei, então eu acredito que foi um livramento dele. Então, dei graças por tudo. Agradeça a Deus, porque você depende dele. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo, 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 tudo. Colossenses 3,17, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então é isso. Faça tudo em nome de Jesus, dando graça a ele. Isso aqui é vida abundante. Pessoas que não têm vida abundante vivem murmurando, reclamando, enfim, aquela pessoa ranzinza, que ninguém gosta, reclama o tempo todo. Essa pessoa aí não tem vida abundante. Quem tem vida abundante vive agradecendo, feliz e alegre, agradecendo a Deus por tudo. 3.3, vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. Então, assim, nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele preenche o vazio que há em nós. Então, assim, Deus está dentro de nós. Ponto. É isso. Deus habita no crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, observe que o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, ele vai se inclinar para as coisas do Espírito, para aquilo que realmente edifica, para aquilo que realmente faz sentido dentro do contexto do Evangelho. Tá? Você vai tomar decisões coerentes com o Evangelho. É o Espírito Santo que vai te guiar. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Então, assim, nós temos que buscar mais do Espírito, sermos mais cheios do Espírito, transbordar no Espírito, mas nunca apagar o Espírito. Tá? Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Então aqui demonstra mais uma vez uma dependência de Deus, que realmente você está orando, pedindo para que Deus cuide de você cada vez mais. Então, assim, você vive no Espírito, busca o Espírito e busca viver uma vida de oração. É difícil, não é fácil, é complicado ter a disciplina da oração. É uma das disciplinas mais complicadas que tem para a vida do cristão, eu vejo hoje. Muita gente acha tranquilo ir para a igreja toda semana, muita gente acha tranquilo ler a Bíblia toda semana, mas não são todos que acham tranquilo orar todos os dias, Então, ou pelo menos, 3 vezes na semana, vamos colocar assim, você ter essa disciplina de oração. Então, é importante o crente cultivar isso aí. Então, em todo tempo, precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O que já funcionou muito bem para mim foi assim, eu ia para a faculdade de manhã cedo, eu saía de casa às 6h30 da manhã, e quando eu passava em frente a uma igreja quadrangular, o pessoal estava orando. Eu pensei, eu vou mais cedo. Então eu vou levantar mais cedo e vou 6 da manhã. Então eu passava na igreja, orava, para depois ir pegar o ônibus. Então, assim, ficou um pouco mais pesado, porque eu tive que acordar meia hora mais cedo, ficou. Mas foi uma coisa muito boa. Eu passei alguns anos fazendo isso e Deus abençoou muito essa oração que eu fazia no caminho da faculdade.
né? Então, assim, algumas cidades, né, tem uma igreja perto ali do trabalho que às vezes tem a oração do meio-dia. Então vale a pena você, né, na hora do almoço, sair para almoçar e ir para essa oração do meio-dia que acontece nas igrejas. Enfim, né, você pode encaixar dentro da sua rotina aí, né, um momento de oração. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração, né? Colossenses capítulo 4, versículo 2. Então é a questão da perseverança. Então isso é fundamental para a vida do crente e faz parte da vida abundante. Amém? Então chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então, aqueles que creem em Jesus como Salvador, que realmente se tornou uma nova criatura, que vive pautado pelo Evangelho, essa pessoa vive uma vida abundante. Eu vejo muitos que vão à igreja e tal, dizem que são crentes, mas não têm vida abundante. São pessoas que não sabem perdoar, que não sabem conviver em grupo, né? Então não sabem ter comunhão com o próximo. São pessoas que não sabem agradecer, não têm uma vida de oração, vão à igreja, simplesmente porque se acostumaram com aquela vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente tem que refletir sobre a nossa vida se realmente nós servimos a Cristo. Porque servir a Cristo implica em todas essas coisas que nós falamos aqui. Temos que trabalhar isso aos poucos, é claro, não é do nada, mas é um trabalho de crescimento espiritual, em que aos poucos você vai sendo uma pessoa que tem paz com Deus, que realmente, né, vive em paz, em tranquilidade, uma pessoa que realmente tem alegria, alegria do Espírito, uma pessoa que tem paciência, tem esperança, uma vida de oração e vive esse estilo de vida diferente, que é o estilo de vida pautado pelo Evangelho. Amém? Então, assim, é uma lição bem completa, uma lição que fala muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como nós devemos viver, né, através da mensagem do Evangelho, que foi entregue a nós e que nós acatamos, cremos. Então nós temos que ter esse estilo de vida diferente. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja e, mais uma vez, reforçando o nosso site, ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e também o nosso conteúdo aí que você vai encontrar na plataforma, além dos subsídios, vídeo, áudio e PDF, você vai encontrar também os slides de adultos e jovens e vários outros bônus aí para você aprender mais a palavra de Deus. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.